Nós vamos conversar com o advogado, doutor em ciência política, integrante do Instituto dos Advogados Brasileiros, Jorge Rubem Folena de Oliveira. Bom dia, Folena. Bom dia, Glauco. Bom dia, senhores ouvintes. Folena, ontem o plenário do Senado aprovou a proposta de emenda constitucional 1/2022 que amplia os valores do Auxílio Brasil, do Auxílio Gás e cria ainda benefícios para caminhoneiros e taxistas. O texto foi aprovado em 2 turnos e agora segue para análise na Câmara dos Deputados. E para viabilizar esse chamado pacote de bondades, a PEC traz consigo o estabelecimento de um estado de emergência, que permite que o investimento feito não seja submetido ao teto de gastos. Como é que você viu do ponto de vista legal, Folena, essa aprovação dessa PEC? Olha, o Glauco, é uma criação, esse estado de emergência é uma criação do governo para tentar fugir, escapar, né, dos rigores da lei eleitoral. O próprio governo, há mais ou menos um mês, se eu não me engano, né, um pouco antes, né, tinha terminado o estado de emergência, em decorrência da Covid. O argumento agora seria o aumento dos combustíveis. Na verdade, existe realmente em todo o mundo uma questão inflacionária. Mas, no caso brasileiro, isso vem muito antes, até mesmo da Covid. É um desinteresse total por parte do governo atual de atender às demandas sociais. Esse governo foi contra todos os programas sociais dos governos anteriores, né? Estabeleceu o Auxílio Brasil de uma forma, tentou capturar para ele, mas de uma forma completamente diferente do que eram os programas sociais anteriores, né, promovidos no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, e estabeleceu algo totalmente eleitoreiro. Como o governo não tem popular, base popular, e não, muito provavelmente não consegue avançar, então criou esse mecanismo, se valeu desse mecanismo constitucional, no meio de uma proposta de emenda à Constituição, né, de modo a tentar a fugir da lei eleitoral. Então, por meio de uma emenda constitucional, que seria uma norma superior à lei, cria esse mecanismo falso e assim poder dar benefícios sociais, ampliar os benefícios sociais de forma eleitoreira. Ou seja, o governo chama, né, a população, ele pensa, né, que as pessoas compram voto. Na verdade, é isso que o governo Bolsonaro, né, e seus aliados no parlamento pretendem fazer. O parlamento, por outro lado, também dá encaminhamento a essa medida, porque a situação da fome, da miséria no Brasil é muito grande. Culpa exclusiva dos governos de Michel Temer e principalmente de Bolsonaro e Paulo Guedes. Então, Glauco, nós estamos diante de uma tragédia, e eu diria mais, quer dizer, uma forçação de barra, um desespero total, faltando 3 meses para a eleição, para tentar comprar voto. É só assim que eu posso ver, né, essa proposta de emenda à Constituição que foi aprovada. Agora, Folena, essa PEC foi aprovada com muitas ressalvas e críticas da oposição, que acabou votando a favor da proposta também, né? Só houve um único voto contrário, que foi o do senador paulista José Serra, do PSDB, que atentou para o fato que, segundo ele, essa proposta violava a lei de responsabilidade fiscal e também permitia o furo do teto de gastos sob a alegação de estado de emergência, que não seria justificável nesse cenário. Foi uma armadilha também do governo, de certa forma, já que ele acabou fazendo com que quem estivesse contrário parecesse que estaria contrário, na verdade, a dar subsídios, a promover auxílios para os mais pobres, e não só para os mais pobres, também para os caminhoneiros, para algumas categorias. O governo acabou emparedando, no caso, a oposição, Folena? Ô, Glauco, realmente é algo oportunista, né? Nós estamos falando de eleição. Faltam 3 meses para as eleições. Então, deputados, senadores, todos querem se reeleger, senadores querem ser eleitos governadores, outros querem renovar os seus mandatos. Então é uma hora, né, de se aproveitar aí qualquer oportunidade. O que é triste nisso, Glauco, é achar os políticos brasileiros. O governo Bolsonaro pensa assim. Isso é uma coisa. O pensamento do governo Bolsonaro é que o povo brasileiro é incapacitado.
completamente incapacitado. Ele precisa ser tutelado. E ele faz com o povo que ele bem quer. É como nós estivéssemos no período, né, o governo Bolsonaro tem a cabeça dele voltada, como nós estivéssemos no início da República, no início do século XX. Então é assim, comprando voto, tutelando as pessoas, atuam como verdadeiros coronéis. E a sua base de apoio por meio do Centrão tem exatamente essa origem, né, do coronelismo. Mas então, né, e com isso, por outro lado, a oposição fica amarrada, por quê? Ao ver o estado de fome, né, de miséria, o aumento do custo de vida, dos combustíveis, então qualquer forma de ajuda à população, né, os parlamentares vão aproveitar. Agora, com isso, o governo simplesmente acabou, destruiu, né, com qualquer orçamento público. Qualquer orçamento público vai faltar dinheiro, Glauco, essa é a verdade. Eles vão tirar o dinheiro de onde? O Banco Central é controlado hoje pelos banqueiros. Os banqueiros controlam o Banco Central. Então, não sei como que eles vão emitir papel moeda. Tá? Então, quer dizer, vai ter que tirar dinheiro da educação, vai ter que tirar dinheiro da saúde, vai ter que tirar dinheiro exatamente, né, da área social. E o que é mais grave, Glauco, eles vão dar agora por 3 meses, tudo isso termina 31 de dezembro. Todos esses vouchers, esse aumento do Auxílio Brasil, tudo vai terminar no dia 31 de dezembro de 2022. Ou seja, ano que vem, eles vão estabelecer, o governo que entrar, espero que seja um governo progressista, vai ter muita dificuldade, que vai receber um Estado totalmente quebrado. E o Bolsonaro, na sua tentativa, se por acaso ele for bem sucedido, ele vai estabelecer um brutal arroxo para os trabalhadores. Ele vai dar com uma mão e tirar ano que vem com a outra. Então ele vai praticamente iniciar, o Bolsonaro vai aprofundar o processo de privatização, vai acabar com as universidades públicas, porque não vai ter dinheiro, Glauco. Então é por isso que é um desespero total. É um desespero total. De um lado, né, os banqueiros, né, reclamando, porque está sendo furado o teto de gastos, os banqueiros estão reclamando, porque só eles querem controlar todo o dinheiro para eles. Né? Por outro lado, o governo do Bolsonaro no desespero para tentar conseguir ampliar, ter votos para derrotar o presidente Lula, que é o candidato com a maior, e lidera todas as pesquisas com probabilidade de ganhar no primeiro turno as eleições. Então, é uma situação, Glauco, desesperadora. E para a população, né, não surte nenhum resultado prático, né, só momentâneo, de 3 meses, né, como se isso fosse resolver a vida das pessoas. O que vai resolver a vida das pessoas são governos que atuem exatamente defendendo os interesses dos trabalhadores, né, da população como um todo. O que o governo do Bolsonaro e o Centrão jamais fizeram, Glauco. O orçamento secreto que eles têm e que eles controlam só atende os interesses particulares deles deputados, deles senadores e do governo e dos seus aliados. Então, quer dizer, é algo lamentável, Glauco, o que aconteceu. Né? Foi uma manobra jurídica, né, estabelecendo na Constituição, né, algo que é impedido na lei eleitoral, Glauco. Para ficar bem claro isso para todos que estão nos assistindo. Estamos diante de uma burla ao sistema eleitoral e utilizando a Constituição, né, para criar vantagens indevidas, compra de votos, essa é a melhor expressão, né, durante esse período agora, há 3 meses da eleição, Glauco. E é um rol de absurdos, né, que estão interligados, Folena, porque, por exemplo, essa questão da lei do teto, né, nós já conversamos aqui, já consultamos especialistas diversos, o campo progressista sempre foi contra o estabelecimento da lei do teto, e quem defende a lei do teto é Paulo Guedes e Jair Bolsonaro. Né? Nunca cogitaram sequer mexer nisso no Congresso Nacional, assim como toda a base de apoio de Bolsonaro. E agora criam mecanismos fora da legislação para furar a mesma lei que eles defendem. Quer dizer, a gente vê, na verdade, isso com a anuência, infelizmente, do Congresso Nacional, Folena. Nós vemos, então, um quadro de corrosão institucional em que a lei ela serve em determinado momento, em outro não serve mais, e a Constituição ela é aviltada o tempo todo, inclusive nesse aspecto formal. E às vezes a gente provavelmente nesse caso não vai ver sequer manifestação do Supremo que
infelizmente a gente pensa, né, que também vai ter o mesmo tipo de emparedamento que o Congresso Nacional sofreu, ou seja, não vai querer se posicionar de forma contrária, porque pode ser visto também como uma corte que esteja atuando contra os interesses populares. Então, é um quadro de corrosão institucional grave que a gente vê hoje, Folena? O Glauco, foi muito boa a sua questão. Essa situação, nesse quadro, né, de corrosão, né, das instituições, vem desde 2016. Só vai crescendo, Glauco, só vai crescendo, ano a ano. Né? Tivemos um impedimento indevido da presidenta Dilma, toda vez nós temos que falar sobre isso. Depois nós tivemos a prisão, né, ilegal do presidente Lula para que o Bolsonaro pudesse ser eleito. No governo Bolsonaro, Glauco, né, a Lava Jato ajudou muito isso, tem que lembrar também. Todo esse quadro de desmonte institucional, o Judiciário colaborou para isso, porque ratificou, num primeiro momento, muitas ações da Lava Jato. Só depois é que foi perceber que a Lava Jato estava fazendo era um total descontrole, né, do Estado brasileiro, o desmonte das instituições. E o governo Bolsonaro é isso, Glauco. É o tempo inteiro ameaças. Agora nós estamos sob um processo eleitoral em que o presidente da República diz que não vai cumprir o resultado eleitoral, Glauco. Ameaça o TSE toda hora, diz que não vai cumprir decisão do Supremo Tribunal Federal. Então a situação que nós chegamos no país é que não há um quadro de normalidade institucional. As instituições não funcionam com normalidade no Brasil. Orçamento secreto, Glauco, é algo totalmente inconstitucional. O orçamento é atribuição exclusiva do Executivo. O Bolsonaro abriu mão, porque ele não interessa ele governar, ele não governa. Ele e o Paulo Guedes não governam, só querem vender. Então, eles abriram mão do orçamento que eles deveriam administrar para a população, entregaram na mão do Congresso, que utiliza para o seu benefício próprio. Então, as instituições não funcionam, Glauco, é um emparedamento total. Então, a maioria que ele formou no Congresso, por meio do Centrão, e outros parlamentares que o apoiam, é exatamente por compra, né, do orçamento secreto. E é isso que nós estamos vivendo. Né? O enfrentamento que tem tido das instituições tem partido do Poder Judiciário, particularmente do Supremo Tribunal Federal, que é o poder, né, que seria um dos três poderes, né, o único que não tem, seria o mais fraco dos poderes, mas é o que tem se procurado manter mais forte nesse momento em respeito à Constituição. E assim tem feito. O Supremo Tribunal Federal. Então, Glauco, a sua pergunta é muito boa. Há um quadro de total desajuste institucional no Brasil. Infelizmente, vamos para uma eleição, né, em que a democracia está ameaçada, em que a legalidade está ameaçada por um Bolsonaro, ele que ameaçou e apresenta a todo tempo, utilizando os militares, usando o nome dos militares, melhor dizendo, para isso. E temos mais, Glauco, né? Não é só o Bolsonaro e o Paulo Guedes que criaram esse quadro. Tem que ser dito que também os banqueiros criaram esse quadro. A classe dominante brasileira, porque eles apoiaram o Bolsonaro, eles estabeleceram o teto de gastos que o Bolsonaro defende, e agora eles estão chorando porque o Congresso, né, a pedido, né, nessa situação que nós estamos vendo, definitivamente rompeu com o teto de gastos. Mas foram os banqueiros, Glauco, que patrocinaram também todo esse quadro de desajuste que há no país hoje, Glauco. O quadro ainda fica mais absurdo, Folena, quando a gente lembra justamente, você foi descrevendo todo esse quadro de corrosão, de quando ela começou, mas que a ex-presidenta Dilma Rousseff foi derrubada por conta de uma suposta pedalada fiscal, e agora a gente vê aí o descalabro em termos de política fiscal nesse governo, inclusive, né, corroborado pelo Congresso Nacional, Folena. Verdade, Glauco, sequer existiu pedalada fiscal. Nunca existiu. Mas esse governo de Bolsonaro, a todo tempo, violou e viola as normas orçamentárias. A todo tempo. E nada acontece, Glauco. Bolsonaro viola a Constituição todo dia. Todo dia. E o que é mais triste e lamentável, né? Principalmente para... Eu atuo na área constitucional como advogado e fico assim... utilizar a Constituição, é burlar a Constituição, Glauco. Essa Constituição de 88 não nasceu para isso. Eles burlaram essa Constituição desde 2016. Eles estão utilizando, né, empregando essa Constituição contra ela mesma.
Então, contra todo o pacto político que foi firmado em 1988, entre 87 e 88 na Constituinte. Então, aquele pacto político, Glauco, deixou de existir. E o pior de tudo, eles utilizam essa Constituição, o próprio teto de gastos. O teto de gastos, Glauco, está na Constituição. Essa Constituição nunca falou isso, Glauco. Ao contrário, que não deveria. Ela é uma Constituição que tem um caráter social. Defender os direitos sociais, defender os direitos humanos. Teto de gasto é violar os direitos humanos, é restringir que se promova políticas sociais no Brasil, que promova a educação, que promova a saúde, a moradia, o transporte público com qualidade, a mobilidade urbana. Então, eles estão simplesmente, Glauco, como agora, com essa PEC, eles utilizam a Constituição, deformam a Constituição originária do país, né, para benefício próprio. Isso é muito lamentável, Glauco, muito lamentável. Eles construíram, infelizmente, uma maioria parlamentar que os possibilita trafegar com facilidade na mudança da Constituição. Então, quando os professores de direito constitucional explicam, né, o chamado poder constituinte derivado, né, que teria que ser mudado de uma forma rígida, né, por meio de reformas constitucionais com maioria, né, uma grande maioria, que seria difícil, eles conseguiram, Glauco, né, ao longo do tempo, fazer com que isso se tornasse letra morta. Hoje a Constituição é mudada a toda hora. Não existe mais Constituição flexível, Constituição rígida. Porque essa Constituição ela se tornou completamente flexível aos interesses dos donos do poder. E aí eu me refiro aqui também, né, Glauco, volto a destacar isso, a responsabilidade que a classe dominante brasileira tem nesse quadro de destruição do Brasil promovido por Bolsonaro e seus agentes. Essa classe dominante brasileira que apoiou a Lava Jato, que apoiou o Bolsonaro e que hoje vê o Estado brasileiro completamente destruído. Eles são os principais responsáveis por esse quadro. E cabe agora aos trabalhadores, à sociedade organizada, as pessoas estão sendo exploradas, custo de vida absurdo, darem um basta a isso, não renovando o mandato desses senadores, desses deputados que apoiaram o Bolsonaro. E também a Bolsonaro, Glauco, porque é lastimável o que acontece no nosso país. Folena, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado, até a próxima e um ótimo final de semana. Obrigado, Glauco, para todos aí, para vocês também. Um bom final de semana, na medida do possível, né? Com esses assaltos todos que estamos vivenciando. É isso, a gente sempre fala aqui dentro do possível no contexto, né? Até a próxima, Folena. Até a próxima. Obrigado, Glauco. Conversamos aqui com o advogado, doutor em ciência política, integrante do Instituto dos Advogados Brasileiros, Jorge Rubem Folena de Oliveira. Esta é a Rádio Brasil Atual.